As rodovias federais que cortam Santa Catarina tiveram em 2021 o menor número de mortes, de acidentes, dos últimos 26 anos. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Quem conversa com a gente agora, ao vivo, é a repórter Ana Cristina Machado. Aninha, boa tarde para você. Boa tarde, Karen. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui no SC Acontece. Exatamente isso, viu? Quando termina o ano, a PRF faz esse balanço, relacionado ao número de acidentes, de feridos, de mortes nas rodovias federais e apresenta esse balanço, então, no ano seguinte. Eu vou trazer alguns dados aqui para o pessoal de casa também conseguir entender um pouquinho mais sobre esse balanço. Em relação ao número de acidentes, nós tivemos um aumento de cerca de 9%. No total, 7.880 acidentes. O número de feridos também aumentou, cerca de 5%. Mas nós tivemos essa redução no número de mortes, redução de 6,5% em comparação com o ano de 2020. No total, foram 357 mortes nas nossas rodovias. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, quem está aqui comigo é o Adriano Fiamoncini. Ele é chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF. Adriano Fiamoncini, uma boa tarde para o senhor. Primeiro, eu queria que a gente começasse falando sobre essa questão dos acidentes. Houve um aumento no número de acidentes em relação a 2020. Esses acidentes estão ligados a quê? A quais tipos de imprudências? Nas rodovias e pistas simples, é a colisão frontal, quando a pessoa tenta ultrapassar no lugar proibido. Nas rodovias duplicadas, como é o caso da BR-101, é o excesso de velocidade, é atropelamento de pedestre, e também nós temos muitas quedas de motociclistas, principalmente nas áreas urbanizadas, como é a Grande Florianópolis, região de Itajaí e de Joinville. Nós tivemos também uma redução no número de mortes, um número importante também em relação a esses índices apresentados pela PRF. Essa redução, ela também está ligada a quê? A PRF faz que tipo de trabalho para que esse número continue diminuindo? Em 2021 foram 357 mortes. Ainda é um número muito alto, mas pelo menos é o menor número nos últimos 26 anos de levantamento nas rodovias federais de Santa Catarina. A PRF vai continuar trabalhando para que esses números reduzam, fazendo a fiscalização. É preciso também investir em rodovias melhores. A duplicação da BR-470 em alguns trechos do ano passado já ajudou a reduzir essas mortes e continuamos investindo em educação para o trânsito também. Outra questão bem importante em relação ao nosso trânsito é bebida alcoólica e uso de telefone celular. A gente sabe que as pessoas estão o tempo inteiro no celular. Que tipo de influência esses dois fatores também tiveram no balanço do ano passado? Causam muitos acidentes. Os mais graves, claro, bebida alcoólica. Nessa época do ano, principalmente. As pessoas estão de férias, o forte calor, aquele clima de praia, acabam bebendo e dirigindo depois. A PRF fiscaliza com força. Mas o celular também está cada dia mais grave. A gente diz que a nova cachaça do motorista é o celular. Não desgrudam das redes sociais e de aplicativos de conversa nem enquanto estão dirigindo. Isso é perigosíssimo. Quando assume um volante de um carro ou guidão de uma moto, o motorista tem que estar 100% focado no trânsito. Tá certo. Adriano Fiamoncini, muito obrigada pela sua participação aqui no SC Acontece. Então é isso, Karen? Toda a atenção ainda é pouco. Eu volto com você aí no estúdio. Com toda certeza, Aninha. Toda a atenção sempre. Obrigada, Aninha. Um abraço aí ao Fiamoncini. Olha, se você está se aproximando dos 50 anos, deixa eu te fazer uma pergunta. Para você, o que isso significa? Para algumas pessoas é sinônimo de alegria passar por esse processo e passa cheia de disposição. Mas para outras pessoas, passar pela idade torna-se um peso, mas não só por uma questão de saúde, mas também pelo preconceito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 2 pessoas no mundo já sofreram algum tipo de discriminação relacionada à idade. Esse sentimento pode atingir a saúde física e mental da pessoa. Estudos apontam que aqui no Brasil, esse sentimento de discriminação por etarismo começa antes mesmo de chegar à terceira idade. Além disso, cerca de 16% dos brasileiros com mais de 50 anos afirmam que já sofreram algum tipo de preconceito por estar envelhecendo. Eu só sinto uma certa resistência por parte dos jovens. Parece assim que os jovens
vamos dizer, não é bem-vindo em determinados lugares ou em situações. Em relação à saúde, algumas mulheres sentem que as dores chegaram e que isso dificulta algumas atividades. Quanto mais velho a gente fica, mais coisa aparece. Eu estou com 73 anos, mas não tem junta nenhuma no meu corpo que não doa. Dói tudo. Eu vivo abaixo de remédio. Dizem, né, na prefeitura, eles dizem que nós idosos somos da fase melhor idade. Eu não concordo. Melhor idade é quando eu tinha 15 anos. Por outro lado, um estudo também mostra que as mulheres de 50 anos ou mais sentem que estão em uma ótima fase da vida, cheias de disposição. A vivência depende muito da convivência, né? Do relacionamento que se tem, do ser melhor, cada vez melhor. E aí a gente vê que a experiência, quanto mais experiência, maturidade, mais a gente sente que os deveres vão sendo cumpridos. Olha, graças à minha saúde, minha pressão, meu coração, tá tudo bom. Eu não tenho assim nada com problema de saúde. Me cuido, né? Claro, alimentação, né? Gosto muito de fruta, verdura, como pouca carne. Mas o resto eu faço tudo como se fosse lá nos meus 20. Eu amo de paixão o envelhecimento. Só agora, com o envelhecimento, eu adquiri o direito de ir e vir. Eu sou muito feliz. Eu me sinto ótima, 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 ótima. Que lindas, que exemplo. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, por isso eu estou recebendo aqui no estúdio agora a doutora Letícia Rauen Del Piso, que é psicóloga e psicoterapeuta. Bem-vinda, doutora. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito bem-vinda. Antes de começar meu bate-papo com ela, eu quero te convidar para participar do bate-papo também. Você pode mandar a sua pergunta ou o seu comentário sobre o assunto no nosso Instagram, no endereço @programa SC Acontece. A gente fez uma publicação agora de manhã. É só você deixar ali nos comentários a sua opinião sobre o assunto ou uma pergunta que você queira fazer para a doutora. Doutora, preconceito, se existe, existe para todos. Mas sim, a maneira como a gente lida com o passar dos anos e com esse preconceito é que vai ser determinante para a gente conseguir ter uma saúde, manter um equilíbrio e uma saúde mental, né, doutora? Sim, é que existe uma cultura, né, a cultura da beleza, que diz que a gente tem que ter um determinado padrão. Né? E com a idade, a mulher vai ficando com cabelo branco, com flacidez, com rugas, e a mulher sofre mais esse preconceito, né? Os homens não sofrem tanto. A mulher já sofre preconceito antes de chegar à idade, depois que chega a idade, vem mais. E às vezes a própria mulher não se sente bem com esse envelhecimento, né? Começa a achar... Aí é que a gente vê as mulheres aí, né? Por que tem tanta clínica de harmonização facial abrindo, né? Quantas mulheres que às vezes gastam o dinheiro que não tem para fazer plástica, né? Para olhar as rugas, botar silicone e tudo mais, porque tem uma dificuldade. Então, às vezes é a pessoa que não se sente bem consigo mesma e às vezes ela interpreta a percepção do outro como discriminatória. E às vezes não é. Às vezes não é. Um comentário sem intenção de ofender. Sim. Mas assim, existe essa coisa. Nós somos... A mulher costuma ser vaidosa. Eu sou uma mulher muito vaidosa. Sim. Então, como lidar? Qual é a melhor maneira de conseguir aceitar que com o tempo a pele vai ficando mais flácida, as ruguinhas aparecem, o cabelo branco também, e não levar para o lado pessoal comentários que você possa ouvir? Não que não exista, a gente vai falar sobre essa questão do preconceito, só para concluir aqui essa questão. Eu penso que deve se comparar com outras mulheres da mesma idade, e que não é o que a gente faz. Às vezes a gente vai e se compara com gente mais jovem, né? Então acho que é poder assumir, não, eu tenho 50, e com 50, como é que são as outras mulheres de 50? Eu me lembro, minha mãe com 50 era de um outro jeito do que sou eu com 50, né? Então acho que é poder assumir e olhar outras mulheres da mesma idade
e não se comparar com mais jovens, né? Agora, quando se fala em preconceito, eu imagino que no seu consultório você tem pacientes das mais diferentes, clientes das mais diferentes idades. O que você ouve falar mais? O que é pior, o preconceito para quem já passou dos 50, dos 60, dos 70? Muitos ainda estão inseridos no mercado de trabalho ou estão tentando voltar para o mercado de trabalho. O que é mais complicado? O preconceito dos jovens, como a senhora comentou ali na matéria, ou do mercado de trabalho, para quem tem mais de 50? Olha, depende de qual é a área do mercado de trabalho. Eu entendo que existem algumas pessoas que vão, por exemplo, na minha profissão, é interessante que a pessoa tenha mais idade. Me lembro que eu me formei com 22. Com 22 anos, as pessoas às vezes chegavam para mim e diziam: você não tem uma outra psicóloga para indicar para gente com mais idade, né? Então, assim, tem essa coisa da confiança. Lembro que secretária numa escola de especialização que eu trabalhava, a gente preferia que fosse alguém mais velha, porque tinha mais responsabilidade para receber o dinheiro, né? Para lidar com essas coisas. Mas existem determinadas profissões que as pessoas querem gente nova, porque querem que trabalhe mais tempo, e daí tem essa discriminação. Às vezes, quem já saiu do mercado de trabalho, trabalhou, sei lá, durante muitos anos numa determinada área, e aí está tentando voltar, foi demitido, aconteceu alguma coisa, é mais complicado. Às vezes acaba encontrando uma dificuldade, né? Sim. Doutor, eu vou pedir para você ficar aqui, eu vou levantar um minutinho, Sim. vou pedir licença. E justamente falando sobre o mercado de trabalho, eu quero te mostrar que teve uma empresa que resolveu enxergar essa dificuldade 7 anos atrás. Ela surgiu, a Maturi, uma empresa com o objetivo de apoiar a conexão e o desenvolvimento das pessoas com mais de 50 anos. Olha só que bacana. Eu vou conversar agora com a Andréa Tenuta, que faz parte da Maturi. Queria saber como é que faz, como é que funciona todo esse processo, Andréa, porque vocês já atenderam mais de 160 mil pessoas. Vocês têm cadastradas aí na empresa de vocês, focado em ajudar essas pessoas a se inserir, a se capacitar, retornar para o mercado de trabalho. Vocês oferecem cursos e muito mais. Me explica como é que funciona esse trabalho. E bem-vindo ao SC Acontece, direto de São Paulo, Andréa. Legal, boa tarde, obrigada pelo convite. Isso mesmo, a Maturi nasceu há 7 anos atrás, nós somos pioneiras aí nesse assunto, numa inquietude de perceber que as pessoas 50 a mais acabam desaparecendo do mercado de trabalho por diversos motivos, mas o principal deles é pelo famoso etarismo, preconceito etário, né? Então, nós temos hoje uma plataforma que conecta mais de 160 mil pessoas do Brasil inteiro. Então, para fazer parte dessa nossa base, é totalmente gratuita para as pessoas. Então, tem pessoas empregadas, desempregadas, pessoas que estão no momento de transição de carreira, que voltaram a estudar, pessoas aposentadas, tem de tudo. E a nossa intenção aqui é o quê? Fazer com que as empresas repensem seus modelos e comecem a contratar pessoas da maturidade. Então, dentro do universo corporativo, é muito comum ter uma valorização ao jovem, né? Então, sem perceber, pelos vieses inconscientes, a liderança acaba contratando pessoas jovens, diferente de profissão, como vocês comentaram aqui, tem algumas profissões que valorizam pessoal da maturidade, como áreas da saúde. Mas a grande parte das profissões vai ter uma valorização do jovem, e é para isso que a Maturi nasceu, para fazer essa conexão e também desenvolvimento dessas pessoas dentro desse ambiente corporativo. Bacana, que bacana. Eu quero aproveitar até para passar o endereço, o site da Maturi para vocês, maturi.com.br. Como ela falou, eles atendem aí pessoas do Brasil inteiro, buscam oportunidades para pessoas do Brasil inteiro, não é só necessariamente São Paulo. Tem uma comunidade também no Facebook, que é Maturi, essa comunidade está aí com mais de 30 mil pessoas participando, ou seja, é um trabalho muito bacana e que vem ajudando muita gente, por isso a gente resolveu trazer a Andréa até aqui no SC Acontece, para falar um pouco mais sobre tudo isso e mostrar para vocês, para você que está acima de 50, está precisando de um suporte, está tentando se inserir de novo no mercado de trabalho, se capacitar cada vez mais, então pode entrar em contato. Obrigada aí pela tua presença aqui, tá, Andréa? Eu que agradeço. Obrigada. Repetindo, então, maturi.com.br, também no Facebook. Vou voltar aqui que eu vou conversar, encerrar aqui a minha conversa, meu bate-papo com a doutora. O caminho, então, primeiro para combater o preconceito, seria as pessoas conversarem mais e aceitarem mais, se aceitarem mais. Se aceitarem mais. E entenderem melhor como é que funciona esse processo de envelhecimento. E se ficar na dúvida da percepção do outro, achar que está discriminando, pergunta.
né? Porque eu acho que às vezes a gente, quando não está se sentindo bem, interpreta de uma outra forma. Então pergunta, eu acho que a questão da comunicação, ela é fundamental. Eu acho que esse é o passo número 1 e o passo número 2 é aquela coisa básica que a gente costuma falar em diferentes situações, mas que serve sempre diálogo. Sim. Diálogo dentro de casa, converse com seus filhos, eduque seus filhos para que ele respeite as pessoas que são mais velhas que ele. Porque, por exemplo, para um adolescente, uma pessoa de 30 já está velha. Sim. Né? Então não interessa se tem 30, 40, 50, 70. Né? Respeitar o próximo, independente da idade. Esse é sempre o caminho, o diálogo e a educação. Sim. Muito obrigada, doutora. Obrigada também. Obrigada, até a próxima oportunidade. Até mais. Eu vou fazer um intervalo rapidinho e no próximo bloco tem a previsão do tempo para todo o estado. Até já.